ler os versículos de Lucas, capítulo 16, vamos ver do versículo do 1 ao 13. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tirar a administração? Trabalhar na terra não posso, também mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse então: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta, escreve 80. E elogiou o senhor administrador infiel, porque houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquele que vos faltarem esses amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Evangelho de Lucas, que nós lemos aqui, foi escrito 58 a 60 depois de Cristo. Esse evangelho, a expressão chave é filho do homem. No evangelho de Lucas nós temos o retrato completo dessa origem que traz Jesus, a vida de Jesus. Ele retrata a humanidade e a divindade perfeita do Filho de Deus. E nessa versão de Lucas, como colocado, Jesus é o homem. Jesus como homem perfeito, Jesus como homem ideal. Jesus é colocado no Evangelho de Lucas e retratado no Evangelho de Lucas como esse homem perfeito. O Evangelho de Lucas, escrito aos gentios gregos, foi escrito pelo evangelista Lucas, que é médico e também historiador. Olha só que interessante. No Evangelho de Lucas, a gente pode encontrar que Jesus suou sangue. Lucas, por ser um médico e um homem muito detalhista em suas expressões, detalhou. É no Evangelho de Lucas que você vê a parte do Getsêmani, que foi escrita de modo muito excelente, que Jesus, ao se prostrar, quando estava perto ali, quando a cruz já se avizinhava dele, ele orou e suou sangue. Lucas, como um médico muito meticuloso, muito esperto ali, sagaz nesse momento, conseguiu relatar isso. A conversa dos dois discípulos de Emaús, também retratado somente no Evangelho de Lucas. E dos 3 evangelhos sinóticos, Lucas é o maior aqui. Também o diálogo dos ladrões na cruz é retratado ali naquele momento em que o ladrão estava ao lado de Cristo na cruz e diz: mestre, hoje ainda, Jesus diz ao ladrão, hoje ainda estará comigo no reino dos céus, se for o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. O outro ladrão dizia o quê? Se tu és Filho de Deus, desce daí. O que o ladrão disse?
não vê que esse homem é inocente e que nós merecemos o que está acontecendo conosco? Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, aí dá uma pregação já de vários pontos. O ladrão reconheceu quem ele era, viu que Jesus foi inocente e pediu misericórdia para estar no reino dele. Você vê esse momento vívido pelos ladrões aqui no Evangelho de Lucas. Quando nós lemos essa parábola, nós ficamos um tanto quanto ainda assim duvidosos, né? Poxa vida, aqui nós estamos falando do administrador infiel, e nós vemos aqui no versículo de número 10, no versículo de número 8, que Jesus diz: e elogiou o Senhor administrador infiel, porque houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis. Você fica pensando talvez assim, caramba, mas por que Jesus elogiou o infiel? Essa parábola ela dá o administrador como se que é acusado de dispersar os bens do seu senhor, um homem que, ao perceber, seria demitido. E quando ele foi demitido, para garantir o seu futuro, age rapidamente. E a forma como ele faz, a forma ardilosa como que ele faz isso, parece no mínimo o quê? Questionável, né? Ele pensou, já sei o que eu vou fazer. É uma forma como ele faz isso, parece um pouco meio como uma raposa. E o mais interessante é que no final, Jesus diz que esse homem agiu com o quê? Prudência. Você fala, mas não é possível, rapaz? Eu sou crente, faço tudo certinho, muitas vezes a gente tropeça, toma na cabeça ainda, né? Isso, o primeiro impacto, sim, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso causa um desconforto. Porque o que a gente espera? Que Jesus chegasse, condenasse o homem, que ele dissesse claramente, não faça isso. Mais de uma vez, Jesus usa o administrador como exemplo. Quando a gente analisa e quando a gente traz essa atenção, a gente vê que a corrupção, esperteza humana, ou existe algo mais profundo, ou é falta do caráter do cidadão. Nós conseguimos chegar até aqui. O próprio texto chama o administrador de quê? Vocês estão comigo aqui? O texto chama o administrador do quê? Infiel. O que Jesus destaca é outra coisa, prudência. É de alguém que percebeu que o tempo estava acabando, por isso agiu pensando no futuro. Repare que no texto aqui, o administrador infiel não questiona o Senhor. Seria um tanto que você vai ser demitido de uma posição muito alta do que você está passando. Você está sendo questionado de um ponto de vista muito alto. A ser um administrador naquele tempo, o Dr. Kenneth Bailey fala uma coisa muito interessante, que era muito dinheiro. Você cuidava de muita coisa. O Senhor só cuidava, só ia lá pegar o cheque. Cheque não, né? Só o saquinho de moedas no final do dia. O administrador cuidava de todo o dinheiro, recebia todo o pagamento. O interessante é que quando o Senhor recebe essa acusação, ele já vai falando com o administrador: que ouça a teu respeito. Repare, o Senhor não era um homem ignorante, mau, não era um homem que as pessoas odiavam. Por quê? Porque se fosse um homem ruim, da qual as pessoas não se importavam com ele, acredite numa coisa, ninguém se importaria se ele estava perdendo dinheiro ou não. Mas o texto nos mostra algo que as pessoas se importavam com esse Senhor. E o interessante é que chegam no Senhor e falam: ó, o cara está te roubando, bicho. Alguma coisa está errada aí nessas contas. E ele diz: o que ouço ao teu respeito? Meus irmãos, é algo para você parar e pensar. O administrador não questionou. Ele sabe que, e o Senhor pede: traz o livro lá das contas, deixa eu ver. O que ele fez? Agora lascou, né? Vai estar faltando coisa ali. Mas a prudência desse administrador, a prudência dele, suplanta aqui muita coisa. Supera, atinge algo que muitas vezes o raciocínio rápido de um crente não é capaz de fazer. Ele vive esse momento preocupado com o que ele ia ter. Repare que no texto diz o quê? Versículo 3.
aqui começa o monólogo dele. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Gente, perdão. Vou tirar essa blusa aqui. O que diz aqui o texto? O texto diz: trabalhar na terra não posso. Imagina um cara que não tem um calo na mão. E trabalhar na terra naquele tempo era arar a terra, meu filho. É fazer buraco, cavar valeta. Entendeu? E lá não tinha o Lucas, lá não tinha um tratorzinho, que nem hoje. Eu tenho um cunhado que trabalha na Marialva. Eles são os 4 cunhados estão lá. Estão trabalhando com plantação, com horta. E, gente, trabalhar na terra não é fácil. Só que hoje, os 2 deles ali tem um tratorzinho. Que ele ara a terra, prepara os canteiros e tudo. Só andando em cima. No tempo que eu lembro do meu tio, para ficar moderninho, ele usou um tobata. Tobatinha, sabe? Um tobata. E o tobata é o seguinte: ele tinha um motor que ia arando, só que você tinha que segurar. Eu me lembro quando eu era garoto, tio tinha o tobata ali, e eu falava: tio, deixa eu pilotar aqui. Ele: vai, meu filho, vai atrás. Eu segurava no tobata, o tobata me erguia assim, ia sozinho pro lado de lá, assim. Magrelo, parecia um grilo. E o interessante é que antes de meu tio comprar esse tobata, ele tinha que arar a terra na enxada. E eu, menino, meu primo já mais velho que eu, já mais forte, trabalhando, fazendo canteiro, eu falei: não, Wesley, eu quero fazer esse canteiro também. E ele: mas é difícil. Não, eu quero também fazer. 3 enxadadas no chão, já tinha arrancado o couro da minha mão, já tinha machucado o pé, mas eu estava tentando ali, né? Eu mais atrapalhava do que fazia alguma coisa. Mas é muito difícil. O cara pensou: eu não posso trabalhar na terra. Eu não vou lá bater enxada com os caras. Também mendigar não posso. Por quê? Aquele tempo, para mendigar alguma coisa, ou você era coxo, ou você tinha que ser cego, ou você tinha que ter uma doença, ou você tinha que ser abandonado, o povo saber a tua história. Algo tinha que acontecer, porque ninguém, conhecendo o cara que roubou o outro, ia dar dinheiro para ele. Ele falou: agora o cara está ali, mendigando saúde perfeita, gente, me dá um dinheirinho, que estou precisando de ajuda, né? Então é difícil você ter essa noção. É igual hoje. Esses dias eu vi um cara, o João, eu vi um cara ali na frente do Bom Dia, e ele estava pedindo pô, irmão, beleza? Pô, o cara, você acredita? Você já viu um mendigo daquele jeito? Eu nunca tinha visto, João. Um mendigo mais alto que eu, bonito, cara, olho claro, cabelo. Pô, cara, tô com uma fome aí. Você viu um. Falei: pô, o cara tá tendo um dia ruim, né, velho? Pô, comprar um lanche aí da tarde, cara. Não tô com grana. Fui lá, comprei um lanche pra ele. Tá aí, brother, tá? Valeu, brother, tô comendo aqui o lanche e tal. No outro final de semana, porque eu chego no final de semana, ele tava no mesmo lugar. Mano, vou pagar um lanchinho da tarde aí e tal. Paguei o lanche pra ele. No domingo, eu fui comprar um negócio lá, ele falou: tem que comprar. Eu falei: não, meu brother, peraí. Cara forte, vistoso, de shortão ali, querendo uma comida fácil. Você vai dar dinheiro para esse rapaz? Não vai, né? No mínimo você vai falar: bicho, espera aí, vai trabalhar, dá uma data para carpir, não é possível. E com esse administrador é a mesma coisa. Ele pensou muito rápido. Eu não posso trabalhar na roça porque eu não vou aguentar 2 dias. Mendigar não vou poder porque o povo vai me conhecer. Eu já sei o que eu vou fazer. Prudência. Ele agiu muito rápido. Outra coisa interessante do texto que a gente pode ver sei que farei quando for demitido a administração para que me recebam em suas casas. No Oriente Médio, Dr. Kenneth Bailey diz uma coisa assim fundamental: receber em suas casas não é apenas ele perder seu prestígio e andar com a alta sociedade. Receber em suas casas é também receber como um administrador. Ninguém ia pegar o currículo dele e falar: você é ladrão, como é que eu vou te empregar aqui? Não recebo você aqui, some daqui. Ninguém ia querer o serviço dele. Então, o que quer dizer que de receber em suas casas? Quer dizer, ninguém vai me contratar. Então, você vê que, primeiro, ele sabe as suas condições. Segundo, ele entende as suas limitações. E ele precisa de um plano.
Para entender essa parábola, a gente precisa olhar para o lugar onde ele aparece no Evangelho de Lucas. Capítulo 15, o que aparece? Jesus contou 3 parábolas. 3 parábolas. A primeira, da ovelha perdida, dracma perdido, o filho perdido. E essas parábolas foram contadas porque o fariseu e escribas murmuravam contra Jesus, dizendo o que para ele? Que ele recebia pecadores e comia com eles, que ele estava em lugares de pessoas imundas, impuras. Então, em Lucas 15, Jesus revela o coração gracioso de Deus, que busca o quê? Perdidos, e se alegra com o quê? Arrependimento. Mas, ao se deparar com o capítulo 16, Jesus volta aos discípulos e ensina sobre dinheiro, sobre fidelidade, sobre senhorio. Só que os fariseus ainda estão por perto ali. O versículo 14, logo depois do nosso contexto, diz que os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam Jesus. Então o contexto mostra que Jesus está lidando com 2 problemas profundos. Primeiro, um coração religioso que despreza pecador, como aparece aqui no capítulo 15. Segundo, um coração avarento que ama a riqueza, como aparece no capítulo 16. O que é importante a gente entender aqui? Que Jesus não está dando aula de finanças não, tá, gente? Apesar que a Bíblia ensina isso também. Mas ele expõe o coração humano. A pergunta que eu queria fazer para vocês, como que, a grande pergunta que soa desse texto, como você administra bem a sua vida? Você está vivendo hoje à luz da eternidade ou apenas você fica preso no presente? Por isso que Lucas 16, 1 a 13 nos revela uma questão central. Quem realmente governa o nosso coração? Deus ou as riquezas? A eternidade ou o presente? Repare que a preocupação do homem aqui, o medo do homem aqui de perder todo o seu prestígio. Mas, Diógenes, eu não estou entendendo ainda o que você quer dizer, o que as riquezas têm a ver com isso. Pessoal, as pessoas do mundo, a pessoa que não tem Deus como o Senhor de sua vida, existe um Senhor no seu coração. Pode ter certeza disso. O crente também, quando foi encontrado por Cristo, ele tem algo no coração, existe algo em seu coração, que se não for a Cristo, é outra coisa. Sabe o que pode ser? Pode ser o comodismo, pode ser relacionamento, pode ser bens materiais, pode ser o dinheiro, pode ser arrogância demais e o eu mesmo. Esse é o mais perigoso. Mas reparem uma coisa que vocês têm que entender. Jesus não chama nada na Bíblia, além de Deus e de si mesmo, de Senhor, se não for o dinheiro. Você não vai encontrar nada na Bíblia que Jesus fala assim, ó, Senhor. Aqui ele diz, ninguém pode servir o quê? 2 senhores. E ele chama o Senhor do dinheiro. Infelizmente, nossa inclinação, meus amados irmãos, nos revela que temos a facilidade de viver o presente, a dificuldade de viver na luz da eternidade. Nós vivemos mais o presente do que a luz da eternidade. Nós vivemos mais o que aqui hoje acontece do que nós preparamos para a eternidade. Nós estamos mais preocupados com o que está aqui hoje do que se preparando para o que é real e para que eu e você fomos chamados. Entende isso? Uma vez me disseram algo muito assim que ficou no meu coração. Uma moça me disse uma vez, estou no meu trabalho aqui, Didi, mas esse trabalho me está levando para um lado, e o meu trabalho leva para esse lado, talvez de ser muito mandona, talvez de ter que mandar, às vezes até em homens. E não é essa a vocação que o Senhor me chamou. Eu tenho que ser uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, uma mulher submissa ao meu marido. E talvez para esse lado tenho a tendência de talvez trazer um pouco essa realidade para a minha vida. E eu não quero isso para mim. Interessante, né? Soube remir, olhar para a eternidade, saber quem é
em Cristo Jesus. Mas voltamos aqui para o texto, isso mostra que o nosso coração tem o quê? A tendência de transformar recursos em segurança, dinheiro em Senhor e bens passageiros em fonte de identidade. Pergunta que eu faço para vocês, que nós vamos aqui trabalhar: como devemos viver o presente à luz da eternidade? Versículo 1. Vivemos o presente à luz da eternidade quando lembramos que daremos conta da nossa administração. Disse Jesus também aos discípulos, repara aqui no versículo 1 ao 2. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-lhe chamar, disse-lhe: que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração. Jesus inicia a história, meus irmãos, de um homem rico que tinha um administrador. Esse administrador não era era dono dos bens? Não. O administrador não era o dono dos bens. Ele diz: o homem rico tinha um administrador. Era alguém colocado para cuidar daquilo que pertencia a outro. O administrador é o homem que está sendo colocado para cuidar do que o Senhor tem. Ele tinha autoridade? Tinha autoridade. Mas essa autoridade era derivada. Ele tinha recursos em suas mãos? Sim. Dr. Kenneth Bailey faz uma observação muito importante. O Senhor não era um Senhor qualquer. Lembra que eu disse no começo? Era um Senhor bem quisto na sociedade. Era um Senhor que era bem colocado no meio que vivia. E esse administrador foi denunciado como alguém estava defraudando. O que significa defraudar aqui no texto? Significa dispersar, significa espalhar, significa não tomar conta direito, significa que está vazando a coisa, mas o cara não percebe. Significa que o que ele estava cuidando, não estava cuidando com verdadeira competência e excelência. Estava cuidando de qualquer jeito. E da má administração, desperdício, infidelidade. Porque quando eu confio você uma tarefa, você sendo fiel para comigo, cumpre a tarefa, com toda a fidelidade. Ele não cuidou corretamente daquilo que havia recebido. Então, o Senhor chama e diz: presta conta da tua administração. Essa frase é muito importante para entender essa parábola. Antes de Jesus falar sobre dinheiro, ele fala sobre a prestação de contas. Antes de falar sobre prudência, ele mostra que exige uma responsabilidade diante do Senhor. O administrador descobre que a sua posição está chegando ao fim. E ele não continua naquela função. O tempo dele acabou. Agora ele precisa do quê? Responder pelo que ele fez e aquilo que ele recebeu. Aqui a gente começa a perceber que a parábola está distante de nós. Não está tão distante. Porque embora Jesus, preste atenção nisso, embora Jesus esteja contando a história de um administrador, ele nos coloca diante de uma verdade bem clara. A vida humana é vivida diante de Deus. Grave isso. A vida humana é vivida diante de Deus. Nós também recebemos coisas em nossa vida que não controlamos sempre. E não vamos controlar para sempre. O seu ministério, o seu trabalho. Recebemos o tempo. Você tem tempo? Não tenho não. Tem sim. Você tem o tempo. É dado um tempo para você estudar? É ou não é, Lucas? É dado um tempo para você ensaiar? É dado um tempo para você pensar como você vai trabalhar e agir? É dado um tempo para você namorar? Amém? Glória a Deus? Amém? É dado um tempo para você entregar resultados? É dado um tempo para você fazer uma prova? É dado um tempo para você pensar no seu futuro? É dado um tempo para todas as coisas na sua vida. Aí que está. Lembra aquele meme que tinha? Como você faz tudo isso? Esse é o segredo, eu faço tudo mal feito. O tempo foi dado por Deus para nós. O Cronos foi dado para você como um administrador. O tempo, você que administra. O tempo é você que consegue ali, fazer e como vai administrar. É por isso, meu irmão, que você tem que saber usar o tempo.
Porque se você não tem o compromisso de usar o tempo com as pessoas, se você não tem o compromisso de usar o tempo com alguém, você está sendo um péssimo administrador. Me lembro uma vez quando namorava com a Fran, eu era um péssimo administrador do tempo. Namorando, né? Agora com uma moça séria. E eu falava para ela, tal hora eu estou na sua casa. João, o negócio era... Tal hora eu estou na sua casa. Que hora você vai vir? 7 horas. Chegava lá, 7h40. Chegou atrasado hoje, amor. Falei, não tive um negócio lá para fazer e tal. Tá bom. Terceira vez, 7 horas, tinha um jantar com a irmã. Cheguei 7h30. Poxa, de novo. Não, desculpa. A gente tem um jantar, a gente tem um aniversário para ir sábado. Que hora você vai passar a me pegar? 7h30. O aniversário é às 8. 7h30 eu estou pronta. Se você chegar às 8, como você sempre faz, eu vou trocar minha roupa, vou pôr meu pijama e nós não vamos lugar nenhum e você vai para sua casa. Nem aqui você vai ficar. Ai, que exagero. Não, é sério, está me incomodando. Tá bom. 7h30. Cheguei 8 horas na casa dela. Bati na porta. Oi, vamos pro aniversário. Ela pegou assim. Então era 7h30, não era? Desculpa, é 8 horas. Ela falou, não vou. Não vou. Porque você não presta atenção no tempo, você combinou comigo, você está desfazendo de mim, você não está me respeitando, você não está sabendo usar seu tempo comigo. E eu nervoso, claro, machão. Falei, então fique você aí. Eu vou para o aniversário. Tudo bem, boa noite. Pá, fechou a porta. Foi o pior aniversário da minha vida, aquele aniversário. Outro dia eu fui lá na casa dela, não abri a boca nem para falar oi. Almoçamos com a irmã, com os irmãos dela. Fui pedir perdão. Ela falou assim, olha, preste atenção numa coisa. Todo homem sabe administrar seu tempo. É duro ouvir isso, hein, bicho? Aí você vê o que você faz com essa frase. Todo homem sabe administrar seu tempo. Recebemos saúde. O que você tem feito com a sua saúde? Você tem sido um bom administrador com a sua saúde? A gente tem essa mania de pensar assim, né? Crente come mesmo. A gente não bebe, a gente come. Vamos comer bastante. Vamos se entupir de comida. Aí o que acontece? Fica imenso. Aí a gente fica gordo e os nossos exames fazem assim. A gente quase morre. Você tem administrado a sua saúde? Ou vamos começar assim. Pessoa não come direito, passa mal. Eu não tenho fome, mas sabe que tem que comer. Para aguentar, ter força, para ter energia, não come direito. Come só porcaria. O que acontece com a pessoa? Passa mal, vive doente, vive pegando gripe, a imunidade lá embaixo. Hoje em dia nós estamos passando, acredite, viu, meninos, estamos passando um momento muito precioso da nossa juventude. O mundo tem prestado atenção na saúde. Os jovens hoje estão prestando atenção mais as academias estão enchendo, porque nós estamos vivendo uma geração saúde hoje em dia. Preste atenção nisso. Indústrias da cerveja estão fazendo cerveja sem glúten. Indústrias farmacêuticas estão produzindo muitos peptídeos, remédios, monjados, porque muitas pessoas não querem mais ser gordas. E é um tabu falar até um ano atrás, 2 anos atrás, você não pode falar que a pessoa é gorda, não. Você não pode falar sobre obesidade, isso ofende. Ofende é você ver a taxa de diabetes, a taxa de obesidade, a taxa de pessoas que estão infartando com colesterol alto com 20 anos. Jovens. Eu fui no cardiologista, sentei lá, tenho 37 anos. Para fazer consulta de rotina esse último mês, jovem, tinha tantas meninas e rapazes sentados perto de mim, eu falei, deve ser outro médico, e entrando na sala e saindo. Pessoas estão, hoje, antigamente, o cara gordinho é crente, é bonitinho, irmão, isso é uma má administração da sua saúde. Obesidade é um problema. Homens sabiam que a obesidade é um grande fator hoje. Perguntaram assim, eu vi aqui, o médico aqui na porta da igreja falando sobre isso. Doutor, por que... foi o Pedro Jarido perguntou para o médico ainda, não vou falar o nome do médico. Por que hoje em dia os homens estão, não, claro, afeminados, mas estão muito chorãozinho, emocionadinho? Ele falou assim, taxa de obesidade.
muita taxa de obesidade está diminuindo a testosterona. Então, nós vivemos um tempo que é necessário administrar nossa saúde. Recebemos a influência, dons, relacionamento, responsabilidade. E tudo isso está sendo colocado diante de Deus, que não precisa de denúncias, pois Ele sabe todas as coisas. Olha isso aí, cara. Tudo que você está fazendo com o que foi dado para você administrar nessa terra, está sendo colocado diante de Deus. Está sendo colocado diante do Senhor, Criador de todas as coisas. Está sendo colocado aquele que depositou em você saúde. Você tem administrado bem seu namoro? Tem? Você tem deixado tudo, as coisas, para esquecer o trabalho, esquecer a saúde, esquecer o relacionamento, só vive em função da pessoa? A gente ama, né? É difícil isso. A gente fica apaixonado. E, irmãos, é bom demais estar apaixonado. Saiba remir o tempo. Saiba remir o seu relacionamento. Eu tenho um jovem seminarista lá, que veio me pedir um conselho. Cara, eu tô aqui, né? Poxa, eu vou lá toda hora. Minha namorada chama, eu vou. Minha namorada chama, eu tô lá. Eu vou também hoje lá, porque... Eu falei, que legal. Ele vai, tipo, todos os dias, né? Nós estamos estudando mais direito, menino. Não porque eu tenho que estar lá, não porque eu preciso ficar perto, não porque não sei o quê. Cara, olha que interessante. Ele falou, não, porque a gente está indo lá, não, porque toda hora que ela fala eu estou lá. Eu falei, em um mês ela larga de você. Ficou assim. Por quê? Porque você não deixando a menina respirar, bicho. Eu falei, brother, que carência é essa, irmão? O que está acontecendo? Não, saiba remir as coisas. Deixa a menina ter saudade. Lembrar que você existe. Você é meio acabado. E ficar todo dia indo lá. Cuida de você, cara. Eu falei, claro. Você entende? Né? A gente tem um namoro aqui que uma jovem tem que ir para outra cidade. Cara, acho tão legal. Que ela fica aqui no Move, vai um tempo, fica no Move, vem aqui, conversa com vocês, brinca, fica domingo, vai para lá e volta. É duas coisas, isso é muito amor e muita responsabilidade. Tudo isso está sendo colocado diante de Deus, que você não precisa de denúncias. Todos os relacionamentos aqui da igreja, pelo menos que eu estou vendo, tem seus altos e baixos, mas eu fico muito feliz do relacionamento que está acontecendo aqui na juventude. Se está acontecendo algo diferente do que eu vejo, vocês tomem cuidado, que o Senhor que deu tudo para você está vendo como você está administrando. O ponto do texto, querido, não é que somos donos da vida, não. O ponto é exatamente o contrário. Somos administradores diante de quem? Diante de quem? É Deus, tá? Vocês falam Deus. Diante de quem? Exatamente. Pense em alguém que recebe uma chave de uma casa para cuidar enquanto o dono viaja. Essa pessoa pode dormir lá, organizar alguma coisa, sei lá, abrir, fechar as portas, cuidar do jardim, talvez até receber autorização de usar alguns cômodos, mas ela nunca pode esquecer de uma coisa: a casa não é dela. A casa não é dela. Se ela quebra tudo, vende os imóveis, destrói o jardim, como se fosse proprietária, um dia terá que fazer o quê? Responder para o dono o que aconteceu. A palavra começa com uma tensão. O administrador agiu como se aquilo que estava em suas mãos fosse dele. Mas chega um momento em que o Senhor chama e diz: presta conta. Não pense, meu querido irmão, que a conta que você tem que prestar vai ser só quando o Senhor voltar. Você vai ter que prestar conta do que você está estudando. Você tem que prestar conta da sua administração do teu trabalho que está começando. Você tem que prestar conta do seu relacionamento que está dando fruto. Você tem que prestar conta da educação dos filhos.
Ai, meu filho não gosta disso, não gosta. Gente, é tanta reclamação que um coitado de um pastor ouve. Ah, pastor, aconteceu isso com meu filho, vocês não foram lá. Vocês não estavam lá para ele, para ela. Dá uma educação que só Jesus na causa. Aí quer cobrar a igreja. Por que o filho não lê Bíblia? Por que o filho é rebelde? Né? Mas nós seremos para prestar conta daquilo que a gente ensina e instrui o jovem. Não pela educação. Essa é a primeira parte, queridos, que o texto obriga a fazer uma pergunta séria. O que uma crise revela sobre o nosso coração? Quando percebemos que não temos controle sobre tudo, o que aparece para nós? Quando o dinheiro ameaça faltar, onde a gente busca segurança? Fala para mim. Você busca segurança aonde? Você busca segurança aonde? Quando ameaça faltar o dinheiro, quando o futuro fica incerto, em quem que você se apoia? Quando perdemos estabilidade, o que se revela com o nosso verdadeiro refúgio? Quem que é o nosso verdadeiro refúgio? Sabe por que pessoas estão sendo muito depressivas hoje em dia? Outra coisa muito interessante, sabe por que eu ouço, gente, de verdade, eu tenho ouvido coisas na internet que não dá, de crente. Tá uma leva de mãe sofrendo e deixando tudo azul, fazendo todos os refúgios de uma mãe, de um jeito, não, tem que ser assim, se ame, e não sei o que, 10 passos para isso, 3 passos para aquilo outro. Parece que o filho é uma desgraça. Não, porque mãe, você não pode sofrer, você está cansada, não sei. Cara, não, essa cobrança não é sua. Sabe por que tem tanta gente fraca hoje em dia? Tanto homens quanto mulheres? Porque o seu refúgio não é no Senhor. Porque quando a coisa aperta, não busca Cristo. O administrador infiel é confrontado porque sua administração está sendo encerrada. Será encerrada. E nós também precisamos lembrar que nossa vida é breve. A questão não é apenas que um dia nós vamos morrer. A questão é que hoje estamos usando coisas passageiras como se fosse o quê? Você usa seu relacionamento como se fosse eterno. Você usa teu bem material como se fosse eterno. Olha que Jesus fala o quê? Busque primeiro o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. As coisas daqui ferrujam, as traças comem. Lá não. As coisas do céu são eternas. As coisas da eternidade são eternas. As coisas que é do reino de Deus são eternas. Então nós estamos administrando somente o que nós vemos aqui. Tem gente que morre se perder um pouco de dinheiro. Tem gente que se alguém sujar o carro dele quer matar. Tem gente que ama mais os cachorros. Gente que ama mais cachorro hoje do que o próprio marido, esposa, filho. Pelo amor de Deus. Um pet virou uma vida. Pai de pet, mãe de pet. Olha. Não dá, gente. Nós temos que entender o que temos hoje é passageiro. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje você é novo. Tá bonitão. Hoje você tem uma aparência massa, forte. Amanhã pode ser que não. Tem gente que está endeusando o corpo. Só busca você ficar se olhando com o corpo. É claro, quando você fica magrinho, você fica ali mais bacana, né? Você está olhando ali, oh, poxa, eu estou bacana. Tinha um músculo ali que não tinha. Normal, bacana, mas não pode ser o Deus da sua vida. Tem gente que o coração está tão impregnado desse mundo, que pensa que vai viver 100 anos na terra, 200 anos na terra. Isso chama atenção também para a juventude de hoje, preste atenção, porque é muito fácil, gente, jovem, presta atenção, viver como se a juventude fosse permanente. Quantos jovens eu conheci, conversei, com a vida sendo encerrada? Quantos amigos perdi?
Encontrei um amigo um dia, a gente era amigo da escola. Não, tinha tantos planos, começou a namorar, tal. Não, vou comprar uma casinha, tal coisa, vou casar com ela, tal. Beleza, mano. Júnior chamava. Estudava comigo. Estava trabalhando já, menino esforçado, trabalhador. Quarto, o Júnior não foi na escola. Quinto, o Júnior estava à noite, não foi na escola. Sexta, recebemos uma mensagem: Júnior se acidentou. Gostava muito de moto. A gente gostava até hoje, né? Gosta de moto, mas gostava muito de moto, muito de correr. Ah, mano, a gente preocupou na hora. Certeza que ele tá postando um racha aí, ou se não, dirigindo muito rápido, bateu aquela moto e machucou. Sabe o que aconteceu? Ele trabalhava de vigia com a moto. Foi cruzar uma rua, o cara furou a preferencial, o cara estava virando, ele bateu no carro a 30 por hora. Bateu a cabeça na quina do carro, de capacete, a cabeça dele rachou no meio. E ficou em coma uma semana e morreu. 21 anos. Tantos planos ali, né? Como se sempre houvesse um tempo para se arrepender depois. Eu estou aqui, me matando aqui nessa vida pornográfica, mas amanhã eu me arrependo. Eu estou tendo um namoro mais ilícito, mas quando eu casar muda. Aí eu estou passando os limites com a minha namorada aqui, mas... Deixa eu dizer uma coisa, menina, jovem, moça bonita. Isso para os homens também. Se teu namorado não te respeita agora, não sabe os limites que ele tem com você agora, se você põe um limite, ele tenta atravessar esse limite, quando casado, não vai respeitar também. Me respeitar? Se ele não controla as suas emoções agora, quando casado, ele vai querer deixar suas emoções para aflorar para outras pessoas. O homem se mostra que ele é homem quando respeita. A moça de Deus se mostra que é uma moça de Deus quando ela respeita. Minha irmã, meu irmão, tudo que temos hoje foi o Deus que nos deu. Tempo para servir depois, tempo para ser santo depois, tempo para mudar depois, tempo para levar a fé a sério depois. Mas a palavra começa nos lembrando: haverá prestação de contas e seremos pegos de surpresa, assim como o administrador ficou. Nós seremos pegos de surpresa a algum momento. Algum momento a conta chega. Algum momento a conta vai vir. Algum momento vai ter que prestação de contas. E isso não deve nos levar ao desespero, mas à seriedade espiritual. Como eu estou vivendo daqui para fora hoje? Vai continuar a mesma coisa, irmão? Depois de ter ouvido isso? Como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado os seus recursos? Como você tem usado os seus dons? Como que você tem tratado as oportunidades para servir a Deus? Porque antigamente para servir, para ser um líder, para servir, nossa, para ter um ministério a gente brigava, ficar sem falar com o outro. Hoje em dia, irmãos, nós não temos ninguém quase. É uma luta para pegar um cristão para colocar no lugar. Se você, tá, já faço um apelo aqui. Amém, Marina? Não sei onde você está. Levanta um bronho, Marina, deixa eu te vendo. Ah, levantou lá, tá filmando a Marina. Para quem quiser aprender com a Marina lá para gravar o Move, ela ensina em nome de Jesus. Se o Senhor tocou seu coração essa noite, que seu tempo está sendo remido, você quer servir a Deus e não está fazendo nada, fala com a Marina que tem ministério ali. A Beli também hoje, a Beli também trabalha aqui na mídia, também fica ali. Tá precisando ou não tá, Beli? Tá precisando para servir ali na projeção. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai te incomodar essa noite. O texto chama a gente a fazer a pergunta: como tem tratado as oportunidades? Como você tem administrado sua juventude diante de Deus? O texto chama a viver uma seriedade, porque aquilo que recebemos não é nosso. De forma absoluta, tudo pertence ao Senhor. E nós somos quem? Os administradores. Mas a parábola continua. Diante dessa crise, o administrador faz algo que surpreende. É exatamente aí que surge uma grande dificuldade no texto. Jesus vai destacar uma qualidade em um homem fiel. Por isso, em segundo lugar,
vivemos o presente. Como viver o presente à luz da eternidade? Nós vivemos o presente à luz da eternidade, em segundo lugar, quando o pensamento está no futuro eterno. Aqui o verso 3 a 9 diz: disse o administrador, o monólogo do administrador. Lembre-se do monólogo. Já sabe o teatro? Monólogo. Que farei? Lembre-se dessa passagem, está aqui, ó, verso 3 a 9. Que farei ao meu senhor? Me tira da administração. Lembra? Trabalhar não posso na terra, mendigar também não posso. Ah, já sei o que farei. Chamou os homens ali. Quanto deve ao meu senhor? Devo tanto. Quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Pensou ele, sagaz. O administrador percebe a sua situação, faz uma pergunta: o que eu farei? Ele sabe que não continuará naquela mesma função. Ele sabe que seu tempo está acabando. Ele sabe que precisa agir pensando no futuro. Ele sabe que ali não tem mais nada para ele. E ele vai ter que apresentar-se diante do administrador, do Senhor. Dr. Kenneth Bailey diz que seu objetivo declarado é ser recebido na casa de outra pessoa. Volto a dizer, essa expressão idiomática aparece no epiteto, filósofo epiteto, quando diz, o grego estoico, primeiro século, significa conseguir outro emprego. Epiteto tinha essa filosofia de que a pessoa, o estoicismo, tem essa filosofia de autocontrole e pensamento lógico rápido. Schopenhauer, que mais que você pode ver estoico? Marco Aurélio. Tem muita coisa boa nesses caras aí que você pode tirar, que eles pensam no modo que controla os impulsos humanos. Bons administradores sempre leram esses filósofos. Ele quer administrar o bem de alguém, mas como pode atingir esse objetivo? Então chama os devedores. O primeiro, que ele devia um cado de azeite, manda escrever 50. O segundo, devia 100 coros de trigo, ele manda escrever 80. Aqui está a parte difícil do texto, Jesus aprovando isso. Por quê? Por que, Lucas? Jesus aprova isso? Não aprova isso. O texto chama esse homem de justo? De forma alguma. Chama esse homem de honesto? Não chama. O próprio texto chama ele de o quê? Infiel. Amém, amém, irmã. Então o elogio de Jesus não está na moralidade, na ação. Jesus está falando que ele é honesto? Jesus está falando que ele é fiel? Jesus elogia o que dele? Prudência. Elogiou o senhor administrador infiel, porque houvera atiladamente. Essa palavra atiladamente é uma palavra que agiu sabiamente, atuando de forma inteligente. Jesus elogia, é como se dissesse assim a palavra original, né? Elogiou o senhor administrador infiel, porque se houvera inteligentemente, sabiamente, ele atuou bem ali. A palavra atiladamente carrega essa ideia de prudência, percepção, sabedoria prática. O administrador entendeu que seu presente deveria ser usado em vista do quê? Do futuro. Jesus de novo aplica, porque os filhos da luz, porque os filhos do mundo são mais hábeis da sua própria geração do que os filhos da luz. Esse contraste principal, os filhos do mundo são ágeis com a prudência para alcançar seus objetivos terrenos. Filhos do mundo são hábeis para alcançar seus objetivos terrenos. Eles planejam, calculam, organizam, pensam no futuro. Usam oportunidades, fazem contas. Jesus expressa uma ideia dessa em Lucas 14, 28, quando diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro o suficiente para construir essa torre? Mas os filhos da luz, que são discípulos, muitas vezes vivem sem essa seriedade espiritual. Os filhos do mundo são inteligentes, hábeis, rápidos no pensamento. Você já viu essa expressão? Rapaz, o cara é um bagre saboado, hein? Nunca ouviu?
O bagre é um peixe liso. Ele não tem escama, ele é liso. Tanto que o adventista não come bagre. Ele come só peixe que tem escama. Por quê? Quanto mais o peixe tem pele, ele traz mais sujeira. Você tem que limpar bem, tirar aquele negócio. Claro que você começou a coisa por dentro. Não precisa, fritinho fica uma delícia. Mas se considera um peixe imundo, só com escama. Então, o bagre ele é muito liso. Você pegar ele, vai escapando. Pegar ele assim, tem o tamanho do bagre, né? Você vai, ela escapa. Imagina ensaboado. Por que a pessoa fala, ó, bicho, bagre ensaboado, esperto, sabe escapar das situações. Pai, o cara é liso, hein? Você viu essa expressão? O que significa? O cara é liso, hein? Não é que ele não tem dinheiro, não. É que ele é raposa. Ele sabe sair de um problema. Isso é prudência, sabia? Os filhos da luz, que são discípulos, e vivem sem a mesma sinceridade espiritual, são crentes, estão orando, estão buscando a Deus, estão jejuando, estão lendo a palavra, estão guardando tudo que o Senhor diz, mas não sabem planejar o futuro da eternidade. Sabem planejar para a vida, mas não pensam com prudência na eternidade. Jesus não está dizendo, imitem o jeito que eles estão sendo desonestos. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo, aprendam com a prudência dele. Se até um homem fiel foi capaz de perceber que seu tempo estava acabando e agir pensando em um futuro terreno, quanto mais um discípulo deveria viver pensando no futuro eterno. Se até um homem fiel sabe, usa a cabeça para trabalhar e sabe sair de situações difíceis, imagina um filho da luz, que tem como Senhor e Salvador Deus, Jesus Cristo. Versículo 9 diz o que, gente? Das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas que vos faltarem, esses amigos os recebam dos tabernáculos eternos. Essa expressão, riquezas de origem iníqua, precisa ser entendida como cuidado. Jesus não está mandando usar dinheiro roubado, não, nem do tigrinho, tá? Ele está falando das riquezas deste mundo caído. Uma realidade marcada pelo pecado, pela injustiça, pela instabilidade, pela corrupção. Calvino comenta de Lucas 16:9, ele está dizendo que Jesus chama as riquezas de mamon da injustiça. Não porque o dinheiro em si seja mal, mas porque a riqueza geralmente envolve um coração humano e injustiça, orgulho, luxo, engano e outros pecados. Ele afirma que embora as riquezas em si mesmas não sejam más, Cristo as apresenta como algo que deve ser visto como suspeita, porque frequentemente se torna ocasião do pecado. Você viu aquela frase? Você quer conhecer ele? Dá poder para ele. Dá poder. Você quer conhecer o Diógenes? Dá a liderança para ele. Quer conhecer a Rebeca? Dá liderança para ela. Dá mais poder para ela. Dá mais dinheiro para ela. Por isso Jesus usa as riquezas e diz que elas não podem prometer segurança. Elas podem faltar, podem desaparecer, porém, presta atenção. O pior das riquezas, ela pode faltar. Pode? Dinheiro pode faltar, gente? Pode ou não pode? O seminarista vive isso. Sobrou coisa no mês, acabou o gás. Furou um pneu. Coitado, o Denis estava me levando para a rodoviária ontem, Denizinho. A gente chama ele de Denizinho porque ele é desse tamanho. Bora lá, não, ele é carioca também, né, um negão. Oh, bora, Josh, pô, te levar lá, pô, vamos lá. Tava dirigindo lá, chegou perto da rodoviária, furou o pneu dele numa chuva. Falei, Denizinho, cara, eu queria te ajudar a trocar o pneu, mas vou ter que ir para a rodoviária, mano. Não, mano, deixa comigo aqui, fica tranquilo, vai te atrasar. Eu chamei o Uber entrou, ele, Denizinho, trocando. Eu pensei em parar e perder a passagem. Só que eu pensei assim, se eu perder a passagem, a Fran vai me matar. É melhor enfrentar a ira da Fran, né? Não, pior enfrentar a ira da Fran do que... Pô, mandei mensagem para ele toda hora, Denizinho, deu certo. Ele me respondia, falei, meu Deus, morreu lá na chuva. Mas deu certo, graças a Deus. Pode faltar riqueza? Pode faltar. Pode não ser suficiente, Lucas? Você quer comprar aquela guitarra nova, ainda falta aí, tipo uns 5 mil reais para você juntar? Ainda pode ser suficiente. Pode, Camila, você se formar agora,
sua empresa que você está aí trabalhando e junto com essa empresa, pode faltar para vocês pegar uma obra imensa aí, talvez, um recurso? Pode faltar. E não é problema. Pode faltar, Camila, quando se formar o dinheiro para completar, para comprar caminhonete de engenheiro, pode faltar. Mas você chega lá. Pode faltar, Evelyn, para você ter que comprar aquele que você falou para mim, o sonho, ser insuficiente, talvez no cartão, pode faltar. Quando você vai comprar uma geladeira com o pai da Rebeca, nada falta, que ele consegue fazer tanta coisa e tirar cartão até onde não existe. Mas isso também pode ser suficiente. Sabe o que é o perigo que o dinheiro pode fazer com a gente? Iludir. Iludir. Ele pode iludir. E é isso que Jesus está falando. O dinheiro ilude. O dinheiro faz pensar que você é dono do mundo. O dinheiro faz pensar que você é dono das pessoas. O dinheiro pode fazer pensar que você é mais que abençoado. É poderoso para pisar nos outros. O dinheiro te faz pensar que ninguém é mais importante do que ele. O dinheiro, ele retrata Mamon como um homem, como um demônio com os dentes todos arrebentados de mastigar a alma do homem. O dinheiro pode ser bênção, gente. Pode ser bênção, mas pode ser também maldição. O dinheiro pode servir o reino de Deus. O dinheiro, tempo pode servir ao próximo. A casa pode servir a hospitalidade. Os dons podem servir a igreja. A influência pode aproximar de Cristo. Os recursos terrenos podem ser usados para fins eternos. O problema não é possuir recursos, irmãos. O problema é viver em função deles. Dr. Osborne fala uma coisa muito interessante. Comenta essa passagem de Lucas dizendo que Jesus está ensinando que o cristão deve usar o recurso desta vida. Preste atenção nisso. O cristão deve usar o recurso dessa vida pensando na eternidade. Osborne faz um contraste entre o administrador da parábola, que usou o dinheiro para garantir o seu futuro temporário, aos discípulos que devem usar seus bens e investir em algo eterno. Meu irmão, você tem dinheiro, não é pecado você comprar uma coisa que você quer muito, mas não esqueça do reino de Deus. Não esqueça de abençoar o seu irmão que está passando frio. Não esqueça de abençoar o irmão que está passando dificuldade em casa. Lembre-se de dar sua oferta. Lembre-se de abençoar a obra missionária. Lembre-se de abençoar a sua igreja. Não é pecado você ter uma motona grande, um carro bacana e sonhar em ter casa boa. Não, o problema é quando isso te ilude e faz você pensar que Ele é o Senhor da sua vida. Os recursos terrenos para o crente são ferramentas para o reino de Deus. Amém? Podemos lembrar da história de José. José tinha todo o poder ali. José é governador. Foi para a prisão, aprendeu a viver uma vida miserável, viveu como servo, dominou a casa, soube administrar os bens ali do seu senhor. Foi acusado justamente, ficou 13 anos preso, voltou. Quando ele voltou, em Gênesis 41, ele entendeu que os anos de fartura, o sonho do faraó que ele estava revelando, não durariam para sempre. 7 anos de fartura, mas também ia ter 7 anos de vaca magra. Se José fosse um cara, muitas vezes, que não sabe remir o dinheiro e o tempo, as coisas, não fosse preparado desde trás, porque Jesus preparou ele para isso, Deus preparou ele para isso, José talvez não conseguiria remir. O José ia falar assim, ó, o faraó, vai ter 7 anos de coisa boa. Vou falar coisa ruim não, só coisa boa. Não, José falou, peraí, nós vamos ter fartura para os anos futuros. Por isso ele administrou. Como é que José administrou? Vamos viver 7 anos de engordando o bucho. Vamos festar, vamos gastar dinheiro, vamos vender vaca, comprar vaca, vamos ter fartura, vamos rasgar saco para todo mundo. O que José falou? Não, faraó. Vai ter 7 anos de coisa boa, 7 anos de coisa ruim. E aí, o que nós vamos fazer? Vocês vão pegar 1/3 do que pega das coisas boas, vamos pensar nos 7 anos das coisas do tempo das vacas magras. Nós temos que não só viver o hoje, nós temos que pensar no amanhã. Nós temos que viver hoje como José, pensando, administrando o futuro de hoje nessa terra, pensando no reino de Deus, pensando na morada eterna, pensando nas coisas que vai valer no céu, na eternidade.
Estamos realmente usando o que é terreno para o que é eterno? Essa aplicação, irmãos, eu queria deixar no seu coração essa noite. O texto nos confronta muito com isso. Muitas vezes somos prudentes para tudo, menos para a eternidade. Menos para a eternidade. Muitas vezes somos prudentes para tudo. Planejamos trabalho, planejamos estudos, planejamos finanças, planejamos viagem, planejamos compra, planejamos aposentadoria, mas vivemos sem intenção espiritual nenhuma. Temos agenda para tudo, mas não para Deus. Temos energia para tudo, mas não para servir. Temos recurso para tudo, mas não para generosidade. Temos estratégia para crescer profissionalmente, mas pouca seriedade para crescer em santidade. A pergunta não é apenas quanto você tem aí no seu bolso. A pergunta é, para que você usa o que você tem? Você é organizado para essa vida? Meus irmãos, hoje não é errado ter nada, repito, não é errado ter nada, ganhar bem, não é errado ter coisas, mas você tem remido, você tem pensado também na eternidade. Em primeiro lugar também não, né? Em primeiro lugar, você tem pensado na eternidade? É uma questão, irmãos, de fidelidade. Viver pensando na eternidade é uma questão de fidelidade. E no fim, em terceiro lugar, como vivemos esse mundo à luz da eternidade, quando entendemos que realmente quem governa é o nosso coração? É ali que você entende. Você entendeu que o ponto 1, ponto 2, liga o ponto 3, parece que leva lá no começo? Sabe por quê? Que muitas vezes nós não conseguimos? Aqui no ponto 2. Nós não conseguimos viver pensando no eterno. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos viver pensando que nós temos que prestar conta? O problema, meus irmãos, é porque muitas vezes nós vivemos com quem governa realmente o nosso coração. É por isso que nós somos cegos para ver para frente. Porque quem governa aqui, a gente só enxerga aquele que governa a gente. Se o dinheiro que governa o teu coração, você vai apontar só para ele onde aponta, para mais. Lucas, do 10 ao 13, eu estou terminando. Aprendi o pastor Luciano essa. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Nos versículos 10 a 13, Jesus deixa uma coisa bem clara para nós aqui. Ele diz, quem é fiel no pouco também é fiel no pouco, também é fiel no muito. Jesus inverte a lógica do mundo. Para o mundo, gente, dinheiro é muito. Para Jesus, dinheiro é pouco. A traça corrói. Para o mundo, bens são uma segurança, né? Vou para minha casa quentinho hoje, está frio, não está? Para Jesus, bens são um teste. Para o mundo, riqueza define valor. Para Jesus, riqueza revela seu coração. Para o mundo, o que você tem é quem você é. Sabia? Se você não está bem vestido, se você usa roupas caras e finas e de marca, você é um cara bem. E tem, você acredita que tem crente assim? E para Jesus, riqueza revela quem você é. Poucos são as riquezas passageiras dessa vida, e muitos são as verdadeiras riquezas do reino. Dr. William Hendricks fala uma coisa muito interessante comentando Lucas. Ele está certo quando diz: fidelidade não é algo que aparece apenas nas grandes coisas, ela se revela nas coisas pequenas. A desonestidade, ela se revela em coisas pequenas. A desonestidade pequena revela um coração desonesto. Não tem como, não, eu sou bom, sou uma pessoa bacana, fiel, mas eu vou atrair um amigo, falar mal dele pelas costas. Eu sou uma pessoa bacana, sabe? Fica tranquilo, pode deixar seus bens comigo, mas eu vou arrebentar tudo.
Sou uma pessoa tão tranquila. Vem cá que eu vou... Conta para mim, o que está acontecendo na sua vida aqui? Vem cá, vamos conversar. Mas eu vazo só um pouquinho do que você falou para mim. Reverendo Hernandes diz: a fidelidade no trato com o dinheiro não é meritória, nem um substituto da graça, tá, gente? Mas a infidelidade no trato com o dinheiro é uma evidência de desqualificação. Se você é fiel no seu trato com o dinheiro, isso não revela, e não é algo substituto que você tem a graça de Deus. É obrigação não ser assim. É a sua obrigação ser honesto. Mas se você revela a infidelidade do trato com as coisas do dinheiro e os bens materiais que você tem, já te desqualifica. Uma pessoa, para possuir riquezas espirituais, ela pensa no alto. Ela vive pelo alto. Os seus celeiros não são cheios de celeiros de coisas deste mundo. Ela pensa nos celeiros eternos. Não é possível, irmãos, você ser uma pessoa crente, ortodoxa, certinho em toda a lei, reta nas escrituras, na teologia, e ao mesmo tempo você ser herético no uso de recurso financeiro, no uso dos bens materiais da sua vida. Quem não consegue ser fiel no alheio, ou seja, com os bens materiais que são temporais nessa terra, não nos pertence, uma vez que nada trouxemos para este mundo, nada dele levamos. Não nos pertence as coisas desse mundo, porque nós somos administradores. Tudo pertence a Deus. Já viu aquela pessoa que fala assim: esse menino, você viu lá no terreiro lá, fulano vendeu a alma para o diabo. Já ouviu falar isso? Ih, cara, o cara vendeu a alma para o diabo. Entregou a alma para o diabo. Gente, isso não existe, tá? Pasmem. Não tem como vender a alma para o diabo. Porque toda alma pertence a Deus. Toda alma pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Uma vez que você entende que o que temos é eterno, de que não levaremos, não pode receber as verdadeiras riquezas, receber verdadeiras riquezas nessa terra. Você não pode receber verdadeiras riquezas nessa terra, que são coisas espirituais, porque coisas espirituais vêm do alto. Não vêm das coisas, qualificações dessa terra, desse mundo, mas elas revelam quem você é. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza não é o dinheiro, a verdadeira riqueza pertence a Deus. É receber graça, é conhecer a Cristo, é viver para o reino, é possuir a eternidade. Jesus está dizendo que a maneira como lidamos com as coisas passageiras revela a nossa condição diante das coisas eternas. Muitas vezes nós queremos grandes oportunidades, mas não trata com seriedade as pequenas responsabilidades. Às vezes você quer ganhar bastante, né? Você quer ganhar bastante? Você quer ser o primeiro do seu trabalho? Quer? Você quer ser reconhecido pelo seu patrão? Quer? Chegue antes do horário. Corte o cabelo. Faça bem sua barba. Fique limpo. Engraxe seus sapatos. Passe bem sua roupa. Acorde cedo, durma cedo. Estude. Faça o mínimo. Mas tem gente que quer ser reconhecido, que só reclama que não tem oportunidade. Só reclama que não, eu não consigo. Não vou fazer que eu não consigo. Mas eu não consigo. Já perdeu antes de começar. Você quer ter grande coisa, mas não quer passar pelo vale ali. O mínimo tem sido feito porcamente. Grandes bênçãos. Quero grandes bênçãos na vida, mas vive com a fidelidade nas áreas ordinárias. Quer ser reconhecido, mas não quer ser aprovado no secreto. Quer ser reconhecido, mas não quer passar um tempinho com Deus ali, falando, né, conversando com seu pai. Jesus mostra que pouco revela o coração. Jesus mostra que pouco revela quem realmente você é, pelo que você tem, mas por quem governa seu coração.
Depois Jesus chega ao apogeu do texto. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ele não diz, preste atenção, para a gente terminar. Ele não diz, é difícil servir a dois senhores. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro, as riquezas prometem identidade, descanso, futuro, liberdade, mas não pode entregar o que promete. O dinheiro não pode perdoar pecado. O dinheiro não pode salvar a alma, vencer a morte. O dinheiro não pode dar vida eterna. Por isso Jesus coloca diante de nós uma escolha. Ou Deus governa as nossas riquezas, ou as riquezas governam o nosso coração. O coração humano, prestem atenção nisso, gente, não é só para dinheiro, não. O coração humano, se você, por favor, tem que tratar a sua vida, o seu coração com outra coisa que não seja Jesus, o seu coração não suporta dois senhores. O seu coração não foi feito para dois tronos. O seu coração não foi feito para uma mesa redonda de muita gente dentro. É só para um Senhor. Ou Deus governa o dinheiro, ou Ele te governa. Ou o dinheiro serve a Deus, ou você acaba servindo o dinheiro. Um homem muito inteligente, numa reportagem, perguntou para um homem bem rico: o que você quer? Você tem tudo. Você tem você conheceu todos os lugares. Você tem muito dinheiro. Sabe o que ele dizia? Mais um pouco. Mais um pouco. Talvez a sua idolatria ao dinheiro não apareça em luxo e ostentação. Talvez apareça de outra forma, na ansiedade constante, no medo de perder, dificuldade de repartir, na comparação com os outros. O Instagram tem feito muito isso com jovens, por isso que existem muitos jovens depressivos, desanimados com a vida. Vê luxo aí que não existe, sendo imposto ao seu coração, na sensação de que você está seguro, na incapacidade de descansar em Deus, na vida espiritual. A pergunta não é apenas se você tem dinheiro, a pergunta é: o que o dinheiro fez com você e faz com você? A pergunta não é apenas se você trabalha muito, a pergunta é: você trabalha como servo de Deus? O problema é a adoração. Uma vez perguntaram para vários homens a maior preocupação que eles têm, vários banqueiros. Ele falou: perder dinheiro. A gente quer ganhar. Mas o texto termina aqui. Nós ficamos apenas lembrando, porque quem de nós foi perfeitamente fiel no pouco? Quem administrou perfeitamente o tempo? Quem que administra bem seu dinheiro? Quem que administra verdadeiramente o seu tempo? Quem foi dominado pela ansiedade? Quem dominou a ansiedade? Quem nunca buscou segurança nas coisas passageiras? Quem nunca se corrompeu com a grana? Quem nunca se corrompeu com o sucesso? Quem nunca se corrompeu e deixou se encher e inflar com as coisas desse mundo? Sabe quem fez isso? O Evangelho aponta para Cristo. Diferente do administrador infiel, Cristo foi perfeitamente fiel ao Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele. A minha comida e minha bebida consiste em fazer a vontade de quem me enviou para realizar a sua obra. João 4:34. Ele não desperdiçou sua missão que recebeu. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. Ele não usou sua posição para vantagem própria, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus não serviu riquezas, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não viveu para acumular, embora sendo rico, por amor de vós, fez pobre. Ele não buscou segurança do Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus viveu aquilo que nós não vivemos, meu irmão.
Onde nós fomos infiéis, Ele foi fiel. Onde nós servimos a riqueza, Ele serviu ao Pai. Onde nós usamos recursos, Ele usou recursos para a eternidade. Por isso que o texto chama simplesmente, não dizendo, administre melhor a sua vida, você tem usado o seu tempo ruim, pare com isso. Não, o texto chama para a gente entender. Arrependa-se da sua infidelidade, creia em Cristo fiel. Não busque a fidelidade no que você apenas vê. Nós buscamos fidelidade porque Cristo nos salvou. Nós buscamos a fidelidade porque nós somos servos. Em Cristo o dinheiro deixa de ser o Senhor e volta a ser servo. Em Cristo o presente deixa de ser um fim em si mesmo, passa a ser vivido à luz da eternidade. Em Cristo somos libertos da escravidão das riquezas e passa a servir ao Deus vivo. Jesus não elogia a desonestidade de um administrador, mas sim como ele foi prudente pensar no futuro. Eu queria chamar a atenção aqui em vocês nesse prisma que a gente vive. Jesus ensina que devemos viver hoje à luz da eternidade, lembrando que em breve prestaremos contas da nossa administração. Muitas vezes o dinheiro revela assim quem governa o nosso coração, Deus ou o mamon. Mas a nossa esperança está em Cristo. Mas a nossa esperança está em Jesus. Você tem sido infiel? Fique de pé. Fique de pé, vamos orar. Você tem sido infiel? Feche seus olhos. Você tem sido infiel? Do que você tem sido infiel? No seu dinheiro, no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu devocional, no seu tempo. Cristo foi fiel em tudo isso. Você não tem amado o Pai como deveria, Cristo ama o Pai perfeitamente. O modelo, meus irmãos, não é você. O modelo é Jesus. Eu não quero aqui trazer um peso às suas costas, muito pelo contrário. Não vim ser moralista nem legalista. Essa palavra eu estou pregando para mim também hoje. Porque eu não sou um bom administrador do tempo. Não sou um bom administrador das riquezas. Quer dizer, eu não tenho riqueza, né? Eu não sou um bom administrador no dinheiro. Não sou um bom administrador, muitas vezes, como um pai, como um marido. Mas Jesus, Ele nos ensina a ser bons filhos. Jesus nos ensina a ser bons administradores. Se até aqui você tem sido infiel, olhe para Cristo, olhe agora. Ele é fiel. Se até aqui você tem vivido administrando mal a sua vida, se até aqui você tem deixado a ansiedade dominar seu coração, olhe para Cristo. Ele é o homem fiel, perfeito. Ele é fiel. Se apegue em Jesus hoje. Peça a Deus isso. Peça a Deus para te trazer imagem de Cristo, para que você seja fiel, para que você caminhe com a fidelidade, para que você ame a Cristo, para que você ame as pessoas, para que você viva sabendo administrar tudo que o Senhor te deu como um bom administrador, para que você viva com ao coração, a sua vista, a luz da eternidade, não com a luz do mundo. Seja a luz do mundo, seja as riquezas de Deus nessa terra, seja a mão do Senhor num coração aflito. Saiba espalhar o amor de Cristo em todos os corações que não têm esse amor. Administre as riquezas eternas que estão colocadas no coração de vocês hoje e saiba espalhar, dividir. Não seja um administrador infiel que pensa só em si mesmo. Pense no eterno. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por tudo que tem feito, por toda a eternidade, por toda a sua aliança conosco. Nos ajude, Pai, nos dê graça para remir o tempo, para amar as coisas do Senhor, para viver conforme o Senhor nos manda viver. Mas e mais importante, a melhor imagem que nós temos que ter e a fidelidade a Cristo Jesus. Ó querido Deus, nós muitas vezes temos vivido infiel, com infidelidade, caminhado com infidelidade. Nos ajude a voltar, Senhor Deus, ao começo, ao primeiro amor. Uma vida concisa à palavra de Deus.
e sermos bons administradores. Amém?